Bom, boa tarde. Vamos começar a aula de hoje. Como sempre, a gente está gravando para uso exclusivo dos alunos do curso. Na primeira aula, que foi a última, né? A gente introduziu o conceito de cadeia de Markov e viu que, é um dos mecanismos mais simples, né, para modelagem estocástica. Então, nós vimos que tudo pode ser descrito por uma matriz, de probabilidades que dá as probabilidades de transição, né? Yes. Então, uma matriz que vai P e J, a entrada e J dessa matriz me diz qual a probabilidade de passar de I para J em um passo. De modo que isso é uma matriz com entradas maiores ou iguais a zero, cuja soma em cada linha é 1, chamada matriz estocástica. E nós vimos, então, o seguinte, que é imediato, né, quase da definição. Se você chama de π0 a distribuição inicial, então, a distribuição no tempo n, vamos chamar de πn, a distribuição do xn, é dada por π0 vezes a matriz P elevado a n, onde você aqui está imaginando o π como um vetor linha, multiplicado pela matriz Pn aqui, certo? Π, π0, um vetor linha. Então, a coordenada J aqui vai ser a soma dos π0 e Pn de IJ somando em I, né? O estágio, na condição inicial, você pode ter qualquer estado I, então você vai somar todos os possíveis valores. Então, essa conta fica expressa assim, com o produto usual de um vetor linha por uma matriz, o vetor à esquerda. Bom, então nós olhamos isso na aula passada para uma situação bem simples, em que o meu S tinha duas possibilidades, né, eu tinha dois possíveis valores, cardinal de S igual a 2, tá? Então, e a nossa P, como é 2, é muito simples, né? É complicado quando eu tenho ao mesmo tempo que a matriz é muito simples, né? Você tem uma matriz 2 por 2, a soma em cada linha é 1, então ela é simplesmente, se eu tenho 2,2 graus de liberdade, então um P aqui e um Q aqui, né? Aqui fica um menos P, um menos Q, desculpa. Um menos Q. E aqui um menos P. Então, essa é a nossa matriz 2 por 2. Então, vou apagar isso aqui, que já não precisamos mais fazer. Ops, desculpa. Deixa eu apagar geral, escrever de novo. A nossa matriz é simplesmente 2 por 2, assim. Então, o nosso objetivo é calcular isso aqui, né? O que acontece quando n vai para infinito. Então, tendo em vista aquilo que estava escrito antes, π no tempo n, a distribuição no tempo n, é a distribuição inicial multiplicada pela potência enésima de P. E nós vimos, então, que é fácil ver que se tiver um limite, pode ser que não tenha um limite, mas se tiver um limite,
Esse limite tem que ser um autovetor à esquerda. Se tiver um limite, que nós vamos chamar de estrela aqui, por exemplo, ele vai ter que satisfazer essa equação aqui. Um autovetor à esquerda do P, né? Então, eu estou multiplicando, sempre que eu escrevo à esquerda, eu estou multiplicando um vetor linha por um vetor, pela matriz, tá? Então, o nosso objetivo era saber quando que converge. Bom, aí nós, olhando essa situação extremamente simples, né, você vê que ela tem dois autovalores, essa matriz sempre é o autovalor 1 é um autovalor, porque π vezes 1 é um vetor coluna 1, né, que tem essa situação aqui. Então, 1 e uma conta banal aqui, 1 menos P menos Q, certo? Esse número aqui, ele tem a opção de ter valor absoluto igual a 1 ou menor que 1, né? Porque se P e Q forem 0, ele vai ser 1. Se P e Q forem 1, ele vai ser 1 menos 1 menos 1. Vai ser também, o módulo vai ser 1 também. Vai ser menos 1, né? Mas são dois casos, nessa situação, muito sem graça, né? Porque P igual a Q igual a 1 vai ser essa situação aqui, né? Em que o seu processo fica sempre pulando. Então, se você começa no 0, no tempo 1 você está no 1, no tempo 2 você está no 0, no tempo 3 você está no 1, etc. E tem esse outro caso aqui, que seria que nada acontece. A matriz é a identidade. Então, você vai ficar sempre parado. Então, obviamente, nenhum desses dois casos pode convergir, né? Vai convergir para qualquer distribuição inicial. Mas, tirando esses dois casos, a gente viu que converge exponencialmente, né, porque o módulo disso aqui é menor que 1, à distribuição estacionária, que nós chamamos de π'. Então, isso se reflete dizendo que a matriz P elevada a N vai convergir a uma matriz que tem as duas linhas iguais, né? Porque quando você começa no estado 1, né, as distribuições no tempo N vão ser dadas pela primeira linha da matriz. Quando você começa no tempo 2, a distribuição vai ser dada por essa aqui. Começa no tempo 0, quer dizer, quando eu digo que você começa no estado 0, significa que você começa com a distribuição π0, que vai ser 1 e 0, que é determinística. Né? Se você pegar o vetor 1, 0, vai multiplicar por uma matriz, pela matriz vai dar a primeira linha. Se você pegar o vetor 0, 1, for multiplicar pela matriz, vai dar a segunda linha, né? Isso aqui significa eu começar no primeiro estado, que eu chamei de 0. Esse aqui significa começar no outro estado, que eu chamei de 1, deterministicamente. Mas a gente pode começar com uma distribuição também, com probabilidade alfa num estado, probabilidade 1 menos alfa no outro. Mas tudo bem. Então, a gente viu que nessa situação em que o módulo disso aqui, se o módulo disso aqui for menor que 1, então eu tinha essa convergência ao estado, a distribuição estacionária que nós chamamos. Então, vou usar o jargão distribuição estacionária ou probabilidade invariante. Tá? Um dos livros usa um, o outro usa outro, mas eles vão dizer a mesma coisa. Tá? É um π', que seja uma probabilidade que satisfaz essa equação aqui. Então, isso a gente viu nesse caso extremamente simples, e hoje a gente quer entender a situação mais geral. Tá? Então, professor, sim. A única coisa que eu não entendi também fazendo os exercícios da aula passada, essas demonstrações, eu não entendi direito como eu observo essa matriz 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Eu só não entendi como eu interpreto elas. Tipo assim, eu não consegui visualizar o que a senhora explicou. De resto, eu entendi tudo. Bom, isso aqui são as probabilidades. Isso aqui quer dizer que a probabilidade de você ficar no 0
é 0. A probabilidade de você passar para o 1 é 1. A probabilidade de você passar do 1 para o 0 é 1. P, I e J é a probabilidade de passar de I para J. Certo? Certo. Então é isso. Tá bom? Tá. Aí, por que a outra, essa aqui, 1001, você falou que ela é identidade porque eles vão ficar no mesmo estado? Não, peraí, ela é a identidade, né? Você conhece a matriz de identidade, é isso aqui, né? Sim. Então, ela é a matriz de identidade. Isso quer dizer o quê? Esse 1 aqui quer dizer a probabilidade, começando em I, de ficar em I. É 1. Aí, eu interpretando isso, eu não saio do meu estado, não tem troca de estado, continuo no II e não passo para outro. Tipo assim, eu continuo na posição 1, é porque eu não vou sair desse estado para outro. Tipo assim, não vou trocar minha opção. Por exemplo, se fosse uma coisa de... Isso, é isso. Sim, sim. Tá. Obrigada, agora eu consegui interpretar. Dali. Tá bom. Então, vamos querer olhar isso de forma mais geral, tá bom? Então, temos uma matriz P, agora não é 2 por 2, mas tamanho finito, porque nós temos um S finito, que é uma matriz estocástica, ou seja, as entradas são maiores ou iguais a 0 e a soma em cada linha é 1. Isso significa que P vezes o vetor 1, coluna assim, dá um próprio vetor. É só fazer a conta, né? Porque quando você vai fazer isso aqui, o que você está fazendo? Cada coordenada você está somando a linha, né? Porque tudo está multiplicando por 1. Bom, vamos supor que eu estou nessa situação e eu quero entender quando que eu vou ter uma convergência, uma distribuição estacionária. Bom, eu vou fazer duas hipóteses que são análogas àquilo que a gente tinha aqui, podem acontecer, podem valer, podem não valer em geral. Eu vou supor que o alto vetor à esquerda, correspondente ao alto valor 1, possa ser tomado com todas as coordenadas positivas. Certo? Estou fazendo uma hipótese. No exemplo anterior, a gente viu que dava para fazer. Todas as coordenadas, é um autovetor, né? É um vetor. Eu estou supondo que eu posso tomar com todas as coordenadas positivas. Isso significa que se eu multiplicar por uma certa constante, eu posso supor que é uma distribuição de probabilidade, já que o S é finito, eu tenho um número finito de coordenadas, todas são maiores que 0, se eu dividir pela soma das coordenadas, fica uma probabilidade. Tá? Então, eu estou fazendo uma hipótese, que ele possa ser tomado com todas as coordenadas positivas. A outra hipótese que eu vou fazer aqui é que o 1 seja um alto valor simples. Tá? O alto espaço dele tem dimensão 1. Todos os demais autovalores da matriz P, que são números complexos, no círculo unitário, tem valor absoluto menor do que 1. Tá? P é uma matriz, os autovalores dessa matriz P, devido às hipóteses que temos, que é uma matriz estocástica, eles estão necessariamente no círculo unitário aqui, nos complexos, né? X mais y, x2 mais y2 igual a 1. E eu tenho 1 é um alto valor. 1 está aqui, 1, 0, né? No complexo. Aqui está o i, está menos i. Tá bom? Eu estou supondo que todos os outros, sei lá, né? A dimensão depende, porque o n é o cardinal do meu espaço de estados. Todos os outros autovalores estão aqui dentro. Tá bom? Então, é uma hipótese que eu estou fazendo. Isso corresponde, aqui no caso que a gente só tinha 2, né? Estava em dimensão 2, só tinha 2, a gente supôs que esse aqui, que era o outro, tinha módulo menor que 1. Mas a gente viu que ele poderia ser 1 ou poderia ser menos 1. Mas a gente estava supondo que não. Tudo bem. Então, vamos supor que eu estou nessa situação. Estou fazendo duas hipóteses. Bom, em geral, eu não tenho por que ter a minha matriz P diagonalizável. Uma matriz diagonalizável, quando você pode escrever,
né? A matriz é simplesmente uma forma de representar uma transformação linear no espaço R e N. N é o cardinal do meu espaço de estados, né? Mas, então, nem sempre você pode diagonalizar, mas nós vamos supor, então, nessas duas hipóteses, o que a gente sabe é que só tem um autovalor de tamanho de... Um é autovalor simples, todos os outros têm módulo, valor absoluto, são números complexos, talvez, menor do que 1. Então, mesmo que você não podendo diagonalizar a matriz, você tem uma coisa que vale para qualquer matriz, que é a forma canônica de Jordan. Não sei se todos estudaram álgebra linear, mas se não estudou, eu não vou poder explicar tudo aqui, mas não vai ser tão essencial, mas eu espero que, imagino que tenham estudado. A forma canônica de Jordan, da minha matriz, vai me dizer que eu posso representar uma certa base, ou seja, existe uma Q, que é uma matriz inversível, que é a que faz a mudança das bases. Tá? Que se eu fizer essa operação que eu fazia antes, e que me dava uma diagonal, vai me dar, não necessariamente uma diagonal, mas vai me dar 1 aqui, simplesinho, 1, porque 1 é autovalor simples, e aqui eu vou ter uma matriz M, que ela é um pouquinho mais complicada, mas ela é formada dos blocos de Jordan. E a coisa que importa é que essa matriz M, quando eu elevar a N, ela tende a 0, todas as coordenadas dela vão a 0. Isso é um fato imediato da forma canônica de Jordan, tá bom? Forma canônica de Jordan vai me dizer que eu vou poder escrever, como vou ter blocos, né? Um bloco de Jordan é uma coisa aqui, vai ter o lambda na diagonal, e vai ter uns aqui em cima, né? Aqui em cima, aqui na que está em cima, e o resto é 0. Né? É uma matriz triangular que tem essa forma. Quantos blocos eu tenho e o tamanho dos blocos, isso eu não vou entrar aqui, porque isso faz parte da forma canônica de Jordan. O importante é que esses lambdas que vão aparecer aqui na diagonal são os autovalores. Então, se eu estou supondo que todos eles são menor que 1, quando você pega essa matriz aqui e eleva a n, e manda n para infinito, ela tende a 0, é só você fazer a conta, porque é uma matriz triangular, é fácil de fazer a conta, e aqui você tem lambda, e o resto é 1, e o resto aqui é 0. Né? Tem lambda na diagonal, tem 1 fora na diagonal acima da principal, e o resto é 0. E você tem muitos blocos desse, etc, etc. Né? Quando todos os blocos tiverem tamanho 1, significa que a matriz é diagonal. Né? Porque quando esse bloco tem tamanho 1, é só um lambdazinho, não tem mais nada. Tá? Mas o que importa é que essa matriz que vai ter aqui, que vai ser formada de vários blocos, quando você fizer elevar a potência n, ela vai para 0, por conta que todos os lambdas têm módulo menor do que 1. Então, para quem nunca viu isso, eu aconselho que faça a conta que dê uma olhadinha e faça a conta, porque é instrutivo, tá? Então, é um fato que vale sempre. Tá bom? Se você tem uma matriz formada de blocos daquele jeito, quando você fizer a potência n, ela, né, porque vai ser fácil de fazer a conta, e ela vai a 0, tá bom? Então, esse é o fato fundamental. O fato que essa matriz Mn vai a 0, vai dizer que a gente está exatamente na mesma situação que a gente estava antes, que quando eu fizer P, eu quero levar P elevado a N, o que eu faço? Eu multiplico aqui por Q e aqui por Q menos 1. Então, isso vira, né? Quando eu fizer essa operação, eu tenho que P... Ops, aqui tá... Ah, tá com branco. Dali, né, eu tenho que Q vezes D vezes Q menos 1 vezes Q menos 1, né? É o P, certo? Tá? Multiplico por Q de um lado e por Q menos 1 do outro lado. Tá? Fica isso. Então, fazer P elevado a N é fácil, né?
E como você tem que D elevado a N, né? Porque é fácil, porque você tem essa expressão, então quando você quer fazer P ao quadrado, fica simplesmente como a gente fez na outra aula. Eu disse que toda aula tem que olhar depois da aula antes da próxima, né? D ao quadrado vezes Q menos 1, né? Você multiplica isso por isso mesmo, vai sumir os Qs, Q menos 1 vai ficar sempre isso aqui. Né? Multiplico por isso aqui, vai ficar sempre isso. Né? Então, quando D elevado a N tiver essa coisa, que ele vai simplesmente convergir a 1 e o resto tudo zero, a 1 lá naquela posição inicial e o resto tudo zero, a gente está exatamente na mesma situação que nós estávamos aqui, e é uma conta imediata de você ver, se você fizer isso, então vai te dar, quando você pegar qualquer π e multiplicar por uma matriz que tem 1 no primeiro elemento, e depois o resto tudo é zero, ela vai dar simplesmente o alto valor que você, o que a gente fez antes, a mesma coisa. Vai ter exatamente, eu vou fazer com mais detalhes, mas você vai poder ter exatamente o mesmo que a gente tinha aqui. Porque tudo que importa é que essa matriz elevado a n vai sumir, d elevado a n vai ficar 1 e o resto tudo zero. Então, se põe a pergunta, quando é que temos essas duas condições? Tá? Bom, isso aqui é uma coisa bastante antiga, né? Super antiga, tem mais de um século. Né? Nós estamos falando de uma coisa algébrica. E se chama o Teorema de Perron-Frobenius. O Perron obteve primeiro um caso com uma condição mais forte, e depois o Frobenius, em 4 anos depois, estendeu. Então, por isso que se chama Teorema de Perron-Frobenius. Tem bastante tempo. Né? Então, esse teorema diz o seguinte: S é finito, P é uma matriz estocástica. Quer dizer, eles estavam olhando uma situação um pouco mais geral que matriz estocástica. Mas o importante é que é uma matriz com entradas maiores ou iguais a zero. No caso aqui, estocástica, então a soma das linhas é 1 também. Tá bom? Se tiver uma potência dessa matriz, tal que todas as entradas dessa potência forem positivas, tá? Então, vai acontecer aquilo que a gente queria. O alto valor 1 é simples. Ou seja, o alto espaço dele tem dimensão 1. Só tem um alto vetor. Os outros são múltiplos. Tá? O alto valor 1 é simples. Todos os demais autovalores têm valor absoluto menor do que 1. Ou seja, aqueles lambdas que vão aparecer na decomposição de Jordan, todos eles têm módulo menor que 1. Então, quando a gente faz a potência, vai sumir, né? Um número de módulo menor que 1 elevado a n tende a zero quando n vai para infinito. Tá? E o alto vetor à esquerda, correspondente ao alto valor 1, né? Esse alto vetor nos importa muito, porque ele é distribuição estacionária. Pode ser tomado com as coordenadas positivas. Então, pode ser tomado como uma distribuição de probabilidade, porque se ele não pudesse, né, aí não teria como eu transformar numa distribuição de probabilidade. Ou seja, esse teorema super antigo nos dá uma condição suficiente para que nós estejamos exatamente como a gente estava aqui nessa situação, aqui, que eu estava supondo que o segundo alto valor tinha módulo menor que 1, aqui era 2 por 2, a gente fez a conta, achou π estrela. Tipicamente, a gente não vai poder fazer a conta não vai poder fazer a conta explicitamente, mas o teorema de Perron-Frobenius vai nos garantir que essas condições aqui estão verificadas e, portanto, a gente vai ter uma distribuição estacionária e vai convergir para ela. Tá? Então, isso aqui decorre desse
teorema que é puramente algébrico, ou seja, isso que nós estamos falando aqui, é um tratamento, por enquanto, puramente algébrico. Depois vamos ver de uma forma mais probabilística, mas esse algébrico é importante, porque ele já nos diz muita coisa. Tá? Nota que essa condição aqui nem sempre vale, certo? Se você olhasse esse exemplo aqui, ou esse aqui, nunca vai valer, né? Porque esse aqui, PR de 0 a 0, vai dar sempre 0 se o R for ímpar, né? Porque ele está sempre pulando. Então, se eu começo no estado 0, a probabilidade que eu esteja no estado 0, num número par de passos, é 0, né? Porque ele está sempre pulando. Então, ele só volta para o estado inicial nos tempos pares. Ele tem que voltar. Tem uma certa periodicidade. E nesse aqui é o contrário, porque eu estou sempre parado, então nada vai acontecer. Bom. Tá? Então, mas ele, ou seja, essa condição nem sempre vale, mas quando ela vale, a gente tem de graça a questão da distribuição estacionária, que eu vou colocar aqui como uma consequência desse teorema de Perron-Frobenius, que eu não vou provar o teorema agora. No livro tem um exercício que é uma demonstração desse teorema, eu vou indicar esse exercício, mas eu também vou dar outra maneira de provarmos a consequência que nós estamos obtendo desse teorema. Tá? Então, a consequência principal para nós é essa. Se eu tiver na situação que tem uma potência de P, tal que todas as entradas são positivas, então, a nossa cadeia de Markov, com essa matriz de transições P, ela vai ter uma distribuição estacionária, que aqui eu não chamei de π estrela, eu chamei de π. Uma distribuição estacionária π, que vai ser uma probabilidade, que vai dar probabilidade positiva para todos os estados, né? Ou seja, um autovetor à esquerda do P, com alto valor 1, e que é positivo. Tem todas as entradas positivas, eu obtenho, fazendo a soma igual a 1, eu simplesmente pego o autovetor com entradas positivas e divido pela soma, aí fica uma probabilidade. Então, esse é o primeiro fato. E o segundo é que, qualquer que seja o estado inicial, eu vou convergir para essa distribuição. Então, isso aqui é extremamente forte, importante. Isso aqui diz o seguinte: qual é a probabilidade de eu estar em J no tempo N se eu começar em I no tempo 0? É o que diz esse número aqui. Porque a gente viu que a potência enésima da matriz é a probabilidade de fazer a transição naquele número de passos. Então, Pn e J é a probabilidade a probabilidade de Xn igual a J dado X0 igual a I. PNJ é isso aqui. E o que nós estamos dizendo é que isso aqui converge a πJ. Certo? E por que tem essa convergência? Porque todos os outros autovalores têm módulo, valor absoluto, menor que 1, devido a esse fato aqui. Né? P pode ser escrita como Q vezes D vezes Q menos 1, né? E aí, quando eu fizer P elevado a N, vai ficar Q vezes D elevado a N vezes Q menos 1.
devido às escolhas do Q, né? Como é que são as colunas de Q? As colunas de Q são formadas dos autovetores. As linhas de Q-1 são os autovetores à esquerda. Devido a essa configuração e ao fato que D vai convergir a 1 e 0, 0, você tem isso aqui de graça. Isso aqui sai de graça. Todas as linhas vão ser iguais e cada linha é a distribuição estacionária, essa π que você tem aqui em cima. Tá bom? Então, isso decorre imediatamente desse teorema puramente algébrico. Nós vamos também ver de outra maneira, mas decorre daí. Tá? Tá bom? Aqui eu estou simplesmente repetindo aquilo que falei, né? Bom, talvez eu poderia aqui dar alguns detalhes, né? O que eu estou explicando aqui é porque que o 2 decorre do que a gente tem aqui. O 1 é imediato, né? Porque o 1 é exatamente isso que está escrito aqui. O autovetor à esquerda, correspondente ao autovalor 1, pode ser tomado com todas as coordenadas positivas. Então, isso aqui é uma reescritura disso que está aqui. Porém, o 2 é esse ponto de que falei, né? Porque você pega a sua matriz, vamos chamando de dimensão dela, seja o que for, está fixa, o S é finito, tem um tamanho K, vamos dizer, né? Se você pensa na forma canônica de Jordan, o D é essa matriz, uma matriz aqui, eu não preciso entrar no detalhe dos blocos de Jordan, mas o que é importante é que todos os lambdas na diagonal lá vão ter módulo menor que o valor absoluto menor que 1, tá? E a Q, quem é a Q? A Q é essa matriz aqui que a gente falou, né? As colunas de Q são os autovetores. Então, eu tomo a primeira linha, a primeira coluna, eu vou pegar 1, porque é o autovetor do autovalor 1. E aqui também, a primeira linha, eu vou pegar a π, que é o autovetor do autovalor 1. Aqui à esquerda, aqui à direita, né? Ou seja, da adjunta. Tá bom? Então, e o resto aqui é completado pelos outros autovalores, mas eles não vão ser importantes. Os números que vão entrar aqui não vão ser importantes, como os números que vão entrar aqui não vão ser importantes, por quê? Porque esse pedaço da matriz vai perder importância, ele vai sumir, ele vai para zero. Então, só usando isso aqui, né, você só fazer a conta aqui, né, d elevado a n é isso que está aqui, né, que vai convergir isso aqui, aí você pensa, p elevado a n é isso, e aí substituindo Q, fica como exercício para você fazer, né, porque é banal aqui, é só você substituir e fazer a conta, mas eu aconselho que faça, né, Q-1 você escreve o que é π1, πk, e o resto você deixa para lá, e aqui você escreve 1, e o resto você deixa para lá, e faz a conta. E você sabe que o fato que o dn vai convergir para isso aqui, só vai sobrar esse 1, o resto tudo é zero. Essas outras linhas e outras colunas aqui não vão ser relevantes. Isso aqui vai convergir para uma matriz que é π1, πk, π1, πk, π1, πk. Todas as linhas vão ser iguais e vão ser iguais a π. Então, é uma conta muito simples. Nós estamos usando o teorema de Perron-Frobenius, que garante que tal coisa acontece, né? E estamos usando a forma canônica de Jordan para entender aqui. Mas não é necessário que você saiba como obter a forma canônica de Jordan. Tá? Mas, teorema básico. Tudo bem? Então, ou seja, você tem uma coisa puramente algébrica, de 110 anos, mais de 110 anos, né? E que nos dá esse resultado muito básico, tá? Tá bom? Bom, eu vou... aqui, nota que a gente não está dando muita informação sobre a velocidade de convergência, mas você podemos ouvir que, como aqui tudo é finito, a dimensão está fixa, né? Como os autovalores são todos de modo menor que 1, você
percebe que todas as entradas aqui vão a zero, existe um alfa menor do que 1, tal que elas vão a zero com uma velocidade, como alfa elevado a n, mais rápido que alfa elevado a n, o alfa é um número menor que 1 imóvel. Tá? Isso decorre da forma como tem essa n, né? Mas a gente pode também ver de uma outra maneira, e eu vou, se der tempo, vai dar tempo, porque hoje a aula é mais curta, eu vou fazer isso, senão está aqui no que eu chamei de nota adicional, porque por ser uma conta mais não essencial para o entendimento, eu chamei de nota adicional. Algumas vezes vou fazer isso, quando se trata de uma coisa mais teórica, que não necessariamente precisa ver em aula, tá bom? Mas, ou seja, isso aqui não está dizendo muito sobre a velocidade de convergência, mas, se você pensar um pouquinho, ele certamente está dizendo que converge exponencialmente rápido a zero, né? Tá? Convergência exponencial a zero quer dizer dominado por um alfa elevado a n, onde alfa é um número entre 0 e 1. Né? A gente viu falar bastante no começo do ano sobre crescimento exponencial. Aí é quando você tem um alfa maior do que 1, alfa elevado a n. Né? Crescimento exponencial, quando você tem uma epidemia e cada pessoa transmite a um número maior do que 1, né? Então ela cresce exponencialmente. Já vimos isso há alguns meses, estamos vendo novamente, infelizmente, por motivos que já não tenho muito o que comentar, mas é uma realidade trágica. Bom, aqui nós estamos falando de algo mais simples, que é a nossa cadeia. Bom, tá? Então, depois eu vou voltar a esse assunto, se der tempo, tá? Sobre essa que está aqui na nota adicional. Agora, deixa eu introduzir um pouco os conceitos que a gente vai precisar. Então, por enquanto, tudo que a gente viu tem uma tal condição aqui, que se eu tiver essa condição, então a gente sabe algumas coisas, tá? Essa condição nem sempre vale, como nós vimos, nem sempre vale. Então, para a gente poder começar a trabalhar, né, vamos introduzir alguns conceitos. Tá? Esse primeiro conceito, vamos olhar os estados da nossa cadeia, né, tem um espaço de estados que nós chamamos de S, que nesse momento ele é um conjunto finito, e que depois vai se tornar infinito, enumerável, mas infinito. Por enquanto ele é finito. E nós temos a nossa matriz, tá? Então, deixa eu só introduzir aqui a notação. P elevado a zero, vamos fazer por convenção, é a matriz identidade. Que a matriz identidade é essa, que tem 1 na diagonal e 0 fora. Tá? Isso é a convenção, porque a identidade é o elemento neutro para o produto, né? Uma matriz vezes a identidade fica ela mesma. Então, sempre você faz essa convenção. Como x elevado a zero é 1, aqui é o análogo disso. Pronto, matriz. Mas isso é só uma convenção que vou usar, né? Para não ficar, às vezes, separando o n igual a zero e n não zero. Tá? Então, o nosso objetivo é olhar a matriz estocástica P e dizer alguma coisa probabilística, alguns exemplos em que vale a condição de Perron-Frobenius, outros para os quais não vale. Tá? Então, vamos olhar aqueles exemplos de que falamos na última aula. Então, o primeiro era esse, a gente tem um conjunto aqui finito, um segmento discreto, se você quiser, com n mais 1 pontos, 0, 1 até um n é um número qualquer que você fixou, né? Maior inteiro, obviamente. Esse é o meu espaço de estados. E a minha cadeia é o seguinte, então, em qualquer estado aqui no meio, eu posso ir para a direita com probabilidade de meio ou para a esquerda com probabilidade de meio. E quando eu estiver no extremo, eu só vou para dentro do intervalo com probabilidade 1. Então, na fronteira esquerda, do 0, vou para o 1 com probabilidade 1.
na fronteira direita aqui o n, eu vou para o n menos 1, com probabilidade 1. Tá? Então, esse é o passeio aleatório aqui com refletor. Tá? Bom, é óbvio que P elevado a n de II é zero sempre que o n for ímpar, né? Você nunca vai poder estar de volta ao seu estado inicial, tá? Se você começa no estado I, a probabilidade de estar em I depois de um número ímpar de passos é zero, né? Porque você sempre está dando um pulo para a esquerda ou para a direita, e no extremo você está pulando também, então não tem como, é uma observação trivial, né? Não fica, não tem uma certa periodicidade, tá? Então, aquela condição de Perron-Frobenius não pode valer aqui, porque isso aqui, Pn de II é zero para todo n ímpar. Então, não tem como você ter uma potência que todas as entradas sejam positivas, né? Se você tiver contradiz isso aqui, é impossível, certo? Não tem. Certo? Então, bom, se você é imediato daqui, né? Mas se você disser, bom, quando n é par, aí você não tem o vizinho. Do I para o I mais 1, a probabilidade é zero se o n for par. Então, não tem como você ter um n que satisfaça que todas as entradas da matriz sejam positivas. Entretanto, nós temos aqui uma situação muito simples, uma cadeia muito simples, e é muito fácil achar a distribuição estacionária. Ou seja, Perron-Frobenius não conta toda a história que tem a ver com distribuição estacionária, porque a gente vai ver aqui é muito fácil achar. Agora, o que acontece é outro, né? Eu quero resolver essa equação. Π é π vezes P. Então, isso aqui é um sistema, né? Para cada I, tenho n mais uma equações. E eu tenho a condição que a soma tem que ser 1, né? Tenho n mais uma equações incógnitas, é um sistema daqueles que você estuda na escola, né? Então, eu vou lá e escrevo essa equação. Pego aqui, por exemplo, a coordenada π de zero, do estado zero, né? Bom, eu vejo que o único termo que interessa, eu só posso chegar no zero vindo do 1. Então, fica π1 vezes 1 meio, que eu vou do 1 para o 0 com probabilidade de meio. Aí, quando eu pego a coordenada 1, o estado 1, π1. Bom, então eu tenho que escrever, eu estou escrevendo, né, esse produto, quando na coordenada 1. Então, eu posso chegar no 1 vindo do 0, que faz com probabilidade 1, ou vindo do 2, com probabilidade meio. Então, a linha correspondente da minha equação fica isso que está aqui. E assim sucessivamente. Para qualquer I, eu posso chegar do I vindo do I menos 1, com probabilidade meio, ou vindo do I mais 1, com probabilidade meio. Então, isso aqui nada mais é do que o termo genérico aqui no meio dessa equação, para 2. No n menos 1 é a mesma coisa que no 1, e no n é a mesma coisa que no 0. É análogo, né? Tem uma simetria. Bom, aí você resolver isso aqui é moleza, né? Π de 1 tem que ser 2 vezes π de 0, aí você vai aqui e substitui, você vê que todos os π's aqui no meio, do 2 ao n menos 1, tem que ser iguais, né? Porque você substitui aqui o π0 por π1 dividido por 2, aí fica π1 dividido por 2 igual a π2 dividido por 2. Portanto, π1 igual a π2. E aí você vai levando adiante e vê que isso tem que acontecer para todo I. Todos esses caras aqui no meio, do 1 ao n menos 1, tem o mesmo valor, e, novamente, o n é a mesma coisa que no 0, né? O π de n é a metade do π do n menos 1. Então, se você quer que a soma dê 1, é trivial, né? É só fazer a conta, né? Eu quero que a soma dê 1, então eu preciso pegar todos esses... tem uma única forma da soma dê 1, né? Porque eu tenho n menos 1 termos iguais, e depois 2 outros que são a metade dele,
tá? Então, eu tenho uma única variável, e a soma aqui tem que dar 1, e descubro quem é esse número. Esse número é 1 sobre 2 elevado a n, o π0 e o πn, e os outros é 1 sobre n, né? Então, você fica aqui n menos 1 dividido por n, e aqui 1 sobre n. Somando os dois, então a soma dá 1. Então, a conta trivial. Ou seja, eu tenho uma distribuição estacionária, ela é única, só tem essa, para resolver esse sistema, essa é a única solução para que a soma das coordenadas seja 1. E, no entanto, não vale Perron-Frobenius, tá? Só queria comentar aqui, esse exemplo que a gente está vendo aqui, a gente falou, deu vários nomes para ele, mas ele também pode ser visto como o passeio aleatório no grafo, né? Porque isso aqui era o seu grafo, cada vértice tem 2 vizinhos, porque ele tem um elo para a direita e um elo para a esquerda. Só esses 2 da ponta é que eles têm um único elo. Então, quando você fizer aquilo que a gente chamou do passeio aleatório no grafo, né, todos têm grau 2 aqui no meio, e esses aqui têm grau 1. Então, quando está aqui, você pula para cá, quando está aqui, você pula para cá, e quando aqui no meio, você pula para a direita ou para a esquerda, com probabilidade de meio e meio. Só para enfatizar o que eu já tinha falado na última aula, esse nosso passeio aleatório, com barreiras refletoras, com a fronteira refletora, ele é o mesmo que o passeio aleatório nesse gráfico. Tá bom? Bom, então agora vamos olhar um outro exemplo que tem a ver com isso, que era muito parecido, até por ali, né? Que era o passeio aleatório no mesmo segmento aqui, de 0 a n, discreto, com a diferença que a fronteira ficava absorvente, tá? E vamos olhar o caso em que é meio-meio. Depois olhamos o outro caso, tá? Só para ficar na mesma linha desse que estou fazendo aqui. Então, eu aqui no meio vou para a direita e para a esquerda, com probabilidade de meio e meio. Quando chegar numa ponta, não sai mais. Então, a fronteira absorvente. Absorve, né? Buraco negro. Tá bom? Esse ano é o ano importante do buraco negro, né? Por causa do Prêmio Nobel da Física. Mas o nosso buraco negro aqui é mais simplesinho. Bom, então eu estou nessa situação. Eu passei aleatório com fronteira absorvente. Tá? Bom, então aqui é óbvio que se você começar no zero, você nunca vai, né, qualquer potência vai dar zero se você pegar qualquer outro estado, porque do zero você não sai. Então, Pn de 0, 0 é 1. Então, Pn de 0, i é 0 para todo i, diferente do zero. Tá? Então, certamente, não vale Perron-Frobenius, mas o motivo é um pouco diferente. Tá? Não vale, porque vai dar sempre 0 aqui, não tem como valer. Analogamente, aqui do n também é sempre 0. Bom, agora vamos dizer que eu quero descobrir distribuição estacionária. Bom, é meio de graça, né? Porque imagina que você comece no zero. O que significa começar no zero? Significa pegar um π que é 1, 0, 0. Tá? Essa é a distribuição de probabilidade que está concentrada no zero, onde eu estou colocando a primeira coordenada é o zero, a última é o n. Bom, se você começa no zero, nada vai acontecer. Então, essa distribuição é estacionária, é óbvio, né? Π, se eu começar, isso aqui for o meu π0, é óbvio que Pn é igual a π0. Para todo n, né? Então, essa π0, obviamente, é um autovetor. Isso tem graça, mas é, né? Analogamente, se você começar com esse outro aqui também, né? O p2 0, vamos chamar. 0, 0 e 1, né? Ou seja, você começa nesse estado também, nada vai acontecer.
Então, ele também é estacionário. Então, você tem aqui, pelo menos, duas distribuições de probabilidade estacionárias. Né? Aquela que toda a massa está no zero e aquela que toda a massa, toda a probabilidade está no 1. São esses dois aqui, né? 1, 0, 0 e o 0, 0, 1. São distribuições estacionárias, tá? Aí você se pergunta o que acontece com P elevado a N. Né? Imagina a seguinte situação. Vamos pensar o caso mais simples, em que N é 2. Então, você tem 3 estados, 0, 1 e 2. Se você está no 0, nada acontece. Se você está no 2, nada acontece. Se você está no 1, bom, você vai dar um passo para o 0 ou para o 1. Então, é trivial, né? Em um passo, você acaba num ou no outro. Certo? Então, é trivial o que vai acontecer, é imediato o que vai acontecer se o N for 2. Né? Porque você tem um estado ali no meio e que você fica nele só uma única unidade de tempo. Porque em um passo, ou ele vai para o 2, ou ele vai para o 0. Bom, se em vez de N igual a 2, se eu tivesse N igual a 3, então você tem o 0 e o 3. E você tem aqui no meio o 1 e o 2. Se você começar no 1 ou no 2, vamos dizer, tanto faz, uma simetria. Se estiver no 1, bom, você pode dar um passo para a esquerda e caiu no 0 e acabou. Mas você pode ir para o 2. Ah, tá bom. Chegou no 2, o que pode acontecer? Ou você pode dar um passo para o 3 e acabou a história, ou você pode voltar para o 1. Então, você pode ficar pulando entre o 1 e o 2 um certo número de vezes, né? Mas você sabe que se você tem uma moeda que tem uma probabilidade P de dar cara, e você vai jogando essa moeda, lá pelas tantas sai cara, né? Um número geométrico de vezes. Então, toda vez que ele está no 1 ou no 2, ele tem uma probabilidade meio de acabar. Lá pelas tantas ele acaba. Né? Então, você vê que quando você começa de algum outro lugar, ele vai convergir para uma coisa que vai ter uma certa probabilidade no 0 e outra probabilidade no N. Porque ele tem uma probabilidade, né? Depende, pode ser que ele acabe no 0, pode ser que ele acabe no N, depende da minha moeda, que eu vou ficar jogando moeda cada vez, né? Essa meio, tá? E é fácil de você ver que isso vai acontecer em geral. Se você pegar um N qualquer, isso vai... Tem 2 N's na minha história aqui. O N maiúsculo, que é esse extremo aqui, então eu tenho N maiúsculo mais 1 elementos, e o N minúsculo, que é o tempo. Tá? Bom, você tem essa matriz, e você pode aplicar, fazer a conta das potências dessa matriz. Né? Depois a gente vai ver como fazer essa conta de modo mais vamos dizer, geral, né? Para organizar. Mas aqui é fácil, você pega aqui, vamos pensar que eu pego um N não muito grande, vamos dizer aqui peguei 4, então significa que eu tenho uma matriz 5 por 5, né? Você pode fazer a conta da matriz 5 por 5 e ver o que vai acontecer. Quando pegar N grande, ela vai ficar assim, vai ficar tudo concentrado só no 0 ou no 4. Mas os valores vão depender, né? Porque você tem uma simetria. Opa! Deixa eu voltar para lá, que a coisa sumiu, né? Tá, você tem uma simetria, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Eu tenho aqui o 0, 1, 2. Eu peguei um número ímpar para ter um cara no meio, né? Então, é claro, como tem uma simetria, se você estiver aqui no 2, a probabilidade de você cair no 0 ou cair no 4 deve ser a mesma, né? Então, isso se reflete nesse 1 meio, 1 meio. Por outro lado, se você está no 1, é mais fácil que você caia no 0, porque você pode cair no 0 e ir no primeiro passo já. E
reciprocamente no 3. Então, mas nós vamos ver como provar, né? De fato, a sua matriz P elevado a N, quando N cresce, ela vai ter essa cara aqui. 1, aqui, essas caras são assim. No 2, ele vai dar meio e meio. No 1, ele vai dar 3 quartos, 1 quarto. No 3, ele vai dar 1 quarto, 3 quartos. Tá? Então, isso é aquilo que eu estava falando no último dia, o problema da ruína do jogador. Tá? Você começar no meio, é razoável. É claro, se o N for ímpar, então, em vez de ter um cara no meio, são 2, né? Porque o número de estados é N mais 1. Tá bom? Então, nesse caso, a gente vai poder calcular explicitamente. Uma das coisas que a gente vai querer ver é exatamente isso. Se eu tenho uma situação desse gênero, que nem essa aqui, em que eu tenho um ou dois estados, vamos dizer, 2 estados, que se eu entrar em um deles eu não saio mais, e aí eu começo em outro lugar, e quero saber, eu vou sempre acabar num desses 2. Vou acabar sempre num desses 2, né? E com que probabilidade eu vou acabar num e no outro? Imaginando que aqui dentro eu tenha sempre essas probabilidades positivas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai querer, nós estamos só dando os ingredientes que a gente vai querer estudar com detalhe nas próximas aulas, tá bom? Então, antes de fazer isso, deixa eu voltar àquele problema que mencionei aqui, tá? E dar uma outra demonstração desse fato. No fundo, ela não é tão outra, ela é mais ou menos, é só outra maneira de escrever. Tá? Então, deixa eu olhar isso, que eu coloquei como nota adicional, porque tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu quero mostrar que, nas condições do Perron-Frobenius, eu tenho que a minha matriz P elevada a N, a minha potência enésima da matriz P, vai convergir a uma matriz que todas as linhas são iguais e cada linha é a única distribuição estacionária, tá? Que é o único autovetor correspondente ao alto valor 1, com todas as entradas positivas. Ele é único porque se eu estou normalizando da única forma possível. Tá? O autovetor tem... O autoespaço tem dimensão 1, e eu estou dizendo que eu estou normalizando para que a soma fique 1. Tá? Então, o que eu estou querendo provar aqui, eu estou chamando de proposição, mas aparentemente eu não estou usando... Estou fazendo um outro argumento, mas você vai ver que, no fundo, é a mesma coisa, tá? Então, o item B do Perron-Frobenius nos diz que existe uma π distribuição estacionária, uma π cujas entradas são todas maiores que 0, a soma é 1, e é um autovetor à esquerda do P. Isso aqui é um igual, tá? Saiu meio... igual. Tá? Então, essa equação que está aqui é isso. É uma equação soma de πi, p e j igual a πj para todo j. Tá? Então, vamos dizer, eu estou na situação do Perron-Frobenius, tá? E eu quero demonstrar que a matriz P elevada a n, entrada ij, converge a essa πj, para todo i e j. Então, isso aqui está dizendo exatamente isso. A matriz, a potência n da minha matriz converge a uma matriz cuja todas as linhas são iguais a essa π. Ou seja, ele esquece o estado inicial. A probabilidade que no tempo n ele esteja em j converge a πj. Isso não é verdade naquele exemplo que ficava ainda vindo. Na verdade, meio e meio. Né?
certo? Bom, depois eu comento, talvez, para não ter que voltar. Então, eu quero provar isso aqui. Bom, qual é a hipótese que nós temos? É que tem uma potência da matriz que todas as entradas são positivas, né? Bom, isso aqui são números entre 0 e 1. Então, se eu tenho números aqui que são todos eles positivos, eu posso pegar um delta que esses fiquem maiores ou iguais a esse aqui, né? Simplesmente porque esses números são todos positivos, então eu tenho mínimo, né? Então, eu pego esse delta como menor, por exemplo, funciona porque esses números são menores que 1, tá? Então, isso aqui é uma coisa imediata do fato que eles são positivos. E que esses aqui são números entre 0 e 1. Bom, isso aqui é o mesmo que se eu pensar do ponto de vista como matriz, eu estou escrevendo que essa matriz P elevado a R é maior ou igual a essa matriz outra aqui, coordenada por coordenada. Todas as entradas são maiores ou iguais. Só uma anotação, tá? Só uma anotação. Isso que está escrito aqui, isso que está escrito aqui, é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Bom, o fato que isso aqui é verdade diz que eu posso escrever como sendo PR é o delta π mais alguma coisa. Que eu posso escrever essa alguma coisa como sendo assim, 1 menos delta vezes um θ, de modo que θ também vai ser uma matriz estocástica. Por quê? Porque quando eu PR e J vai ficar o delta vezes π de J mais 1 menos delta vezes um θ de J. Quando eu somo em J, né, isso aqui dá delta. Se eu pegar, aqui dá 1. Então, a soma aqui tem que dar 1 menos delta. Então, se eu botei 1 menos delta em evidência, a soma aqui vai dar 1. Então, eu posso escrever P elevado a R dessa forma. E θ aqui, sei lá quem é, não sei quem é, mas eu sei que eu posso pensar que é uma matriz estocástica. Tudo é maior ou igual a 0, e a soma em cada linha é 1. Então, é um cálculo daqui. Tá bom? Bom, então eu tenho essa... Professora, desculpa. Eu posso perguntar no final ou a senhora quer que eu pergunte agora? Não, se for essencial para o entendimento, você pode perguntar agora. Se for... É que eu me perdi nessa última coisinha assim que você explicou. Quando chega aqui do passo do PR maior ou igual a delta vezes π, aí vai para esse PR igual a delta vezes π mais 1 menos delta vezes θ. Aí essa parte aqui foi... Bom, tá bom. Tudo bem. Aqui é uma desigualdade, um monte de desigualdade, certo? É uma matriz, e eu estou dizendo que PR de J é igual a isso aqui. Então, se eu tenho essa aqui, eu posso escrever como sendo PR e J é igual a delta π e J mais alguma coisa, porque é uma coisa positiva. Essa coisa positiva eu vou escrever assim, porque eu quero 1 menos delta, θ e J, tá bom? Só porque eu quero escrever assim. Tudo bem? Tudo bem, professora. Entendi. Tá? Não acabei. Posso escrever assim. Agora, a soma em J aqui é 1. A soma em J aqui é 1 também. Então, fica 1 igual a delta mais 1 menos delta vezes a soma em J aqui. Então, significa que a soma em J aqui tem que ser 1 também. Tá bom? Essa é a conta. Tá claro? Sim, sim. Então, como a soma é 1 aqui, a soma é 1 aqui também, então aqui também tem que ser 1. Tá bom? Então, eu posso escrever a minha PR assim. Aqui, por algum motivo que não importa agora, eu achei que era bom eu trocar a notação. Então, eu chamei o delta de 1 menos alfa. Então, o que era delta virou 1 menos alfa, o que era 1 menos delta virou alfa. Então, é a mesma coisa com outra notação. Tá bom? Então, eu tenho essa expressão aqui.
Agora, eu digo, se eu tenho essa expressão aqui, eu posso eu vou fazer as potências da matriz P usando essa expressão. E eu estou fazendo a seguinte afirmação. Isso aqui é um cálculo que tem que ser verificado. Não é tão óbvio. Eu estou afirmando, isso é uma afirmação que eu preciso provar. Que eu tenho um PR, o R está fixo. Agora eu vou pegar as potências de PR, não de P. Só os múltiplos de, né? PR, P2R, P3R. Eu estou afirmando que quando eu fizer os múltiplos de, né, as potências de PR, eu vou poder escrever assim. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Que aqui se mantém π, aqui tem esse número, e aqui eu não sei nada, mas eu sei que essa matriz θ elevado a k também vai ser uma matriz estocástica. Por quê? Se você tem uma matriz estocástica, você faz uma potência, também é estocástica, porque a gente viu que P elevado a n são as transições em n passos. Então, θ, sendo uma matriz estocástica, θ elevado a k, também é estocástica. Tá bom? Então, isso é uma afirmação. Você não tem por que ver isso aqui como banal. Eu vou provar. Tá? E eu provo isso por indução em K. E para provar isso por indução em K, eu uso os seguintes fatos. Quando você pega uma θ, uma matriz estocástica, e multiplica por uma matriz π, que tem todas as linhas iguais, aqui vai, dessa forma, à direita, θ vezes π, vai dar a própria π. Por quê? Bom, porque olha aqui, como é que você faz essa conta? Produto de matrizes, linha por coluna, né? Então, você pega a linha do θ e multiplica pela coluna do π. Mas a coluna do π é constante, porque π tem todas as linhas iguais. Então, você vai pegar essa constante e vai multiplicar por essa soma, mas essa soma é 1. Então, fica ela mesma. Então, isso aqui é verdade pelo fato que π tem todas as linhas iguais. Agora, quando eu pego a π e multiplico pela P, dessa forma, me recupera a π. Por quê? Porque π é uma matriz cujas linhas, todas elas, são igual a uma π que satisfaz essa equação, por definição. Π foi construída assim. Então, quando eu vou multiplicar, é linha por coluna. Então, linha por coluna é isso aqui, então vai ficar sempre a mesma, tá? Então, isso aqui é exercício simples também. Então, agora, se eu uso esses dois fatos, que eu acabei de fazer aqui, faço uma continha. Eu quero mostrar que isso aqui vale por indução para todo K. K igual a 1 é a hipótese. Então, eu tenho que fazer a conta. PRK vezes PR. Eu escrevo PRK aqui por indução, isso aqui por hipótese, indução vezes P elevado a R. Aí faço a conta, né? Eu sei que eu tenho uma soma aqui. Tá meio... O mais está um pouquinho apagado, né? Mas aqui é o mais. Mais. Tá bom? Então, bom, é a propriedade distributiva, né? Então, eu posso escrever 1 menos alfa K, π vezes o PR, mais alfa K, θ K, PR. Aí eu vou e uso essa propriedade que tem aqui, isso aqui vira próprio π. π vezes P dá π, π vezes P2 dá π, π vezes P3 dá π, isso aqui é π. E aqui eu fiquei com isso. Bom, aí eu vou e substituo isso aqui pelo que ele era, que é o que está aqui em cima, e faço a conta. Então, faço a conta. Fica alfa K, 1 menos alfa, é um escalar, θ K vezes π. Ah, θ K vezes π, mais o outro termo que ficava alfa K mais 1, θ de K mais 1. Tá? Tá bom? O que acontece? θk vezes π, isso aqui é π, porque está aqui, θ vezes π é π. Então, você fica com essa expressão que está aqui. Bom, fica isso, né? Então, juntando esses dois, que é o que interessa, fica 1 menos alfa k
mais alfa K menos alfa K mais 1. Então, ficou só isso que está aqui. E ficou esse outro carinha aqui. Eu provei isso aqui por indução. Por que eu estou fazendo essa conta? Bom, porque aqui, se você olha essa coisa aqui, você vê de cara que quando K vai para infinito, isso aqui vai para π, né? Porque isso aqui vai para 1, e isso aqui vai para 0. Né? Porque θ elevado a K, θ é uma matriz estocástica. Então, não importa, a soma da linha soma em cada linha é 1. Então, esse alfa K aqui é que manda no jogo. E ele vai para 0, porque alfa é menor que 1. Então, é aquilo que você estava querendo provar que pelo Perron-Frobenius, né? Então, nos múltiplos de R, você está vendo que vai convergir. Nos caras que não são múltiplos de R, bom, você tem que fazer uma continha, porque nem todo N é múltiplo de R. Então, você tem os caras no meio, aí você tem que fazer uma conta e ver que não atrapalha muito, que também não vale a pena a gente gastar muito aqui. Por isso que é uma nota adicional. Quem tiver interesse, vai lá e olha e faz a conta, mas como, né, o R está fixo, só tem um número finito de opções aqui, de resto, e você vê que também funciona e que você pode controlar também, ou seja, você prova aquilo que eu disse, que é Pn e J menos πj, supremo, todos I e J, converge exponencialmente rápido a 0. Tá? Só que esse alfa é um pouco teórico, assim, né? E na prática, o seu interesse é exatamente ter uma estimativa boa do alfa, né? Então, isso é exatamente saber qual é o tamanho do maior alto valor. Mas não é uma coisa simples, né? Porque as suas matrizes, na prática, tem um tamanho enorme, porque o seu espaço de estados sei lá, bem grande, 2 elevado a 10, coisas assim, né? Então, não é uma coisa banal, mas teoricamente é simples, só que teoricamente diz que tem um alfa menor que 1, mas não adianta muito saber que tem um alfa menor que 1 se eu precisar de uma estimativa concreta e não saber o valor desse alfa. Mas é assim que funciona as coisas. Então, eu vou interromper aqui a gravação e vocês podem, se tiverem mais perguntas,